Porque quando eu ingressei na magistratura em 1960, eu procurei conhecer a evolução da magistratura em Santa Catarina e não encontrei. Existia então uma monografia do professor Oswaldo Cabral, Os Juízes de Fora. E uma outra referência muito vaga nos livros de história. Eu pensei cá comigo, olha, qualquer dia eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Mas também fui postergando. E só depois que eu me aposentei que eu resolvi fazer, e está feito, infelizmente foi a falta que determinou a preparação do livro. A falta de um livro específico sobre o assunto determinou. Verdade que na década de 80 ou 90, eu não lembro agora, o doutor Medeiros Vieira, um juiz de direito, não sei se ele ainda está na ativa, já aposentou, ele escreveu também sobre a história do judiciário, né? Não seria assim, especificamente foi o primeiro livro que eu conheci sobre o assunto. E o segundo é o meu trabalho aí, que agora está sendo atualizado. Falar sobre fica meio difícil, né? Mas eu posso dizer que, pelas atas do Tribunal de Justiça, eu fui tentando localizar os prédios e fui localizando devagarzinho, sabendo que no prédio tal, a rua tal tinha funcionado, eu fui procurar subsídios sobre aquele prédio e encontrei sobre alguns, não é? Por exemplo, aqui na praça, a Casa da Câmara, não é? Lá na Vidal Ramos, a casa onde funcionaria mais tarde a imprensa oficial, não é? Que funcionou o tribunal também, lá na Praça Pereira Oliveira, foi no prédio onde eu prestei o concurso em 1960. Então fiquei procurando daqui e da colar, fui concatenando notícias sobre esse e aquele prédio, até que, quando dos 90 anos do tribunal, eu preparei um artigo para fazer referência às sedes do tribunal. E também foi nessa época que eu deparei com a existência da ocupação de um prédio na Rua Trajano, mas como eu não consegui localizar nada, eu esqueci. E hoje eu sei que esse esquecimento é uma omissão que eu vou procurar suprir com a segunda edição do livro. Consequência natural do crescimento do Estado, né? Porque um arquivo fora do prédio sempre foi necessário. Sempre foi necessário, acho eu. Porque não se pode centralizar em um mesmo edifício a realização de hoje com os fatos de ontem, acho eu. Porque o passado já passou, você não vai refazê-lo. Aquilo lá tem que ficar separado do presente, que é muito ativo, muito dinâmico, não é verdade? E o tribunal acompanhou muito bem o crescimento de Santa Catarina. Se a gente pegar, por exemplo, os dados de 1950, vai ver que o Estado da época era pequenino. Então o tribunal também era pequenino. A estrutura administrativa do tribunal era pequena porque dentro da sua pequenez ela supria as necessidades do tribunal. Mais tarde evoluiu tudo evoluiu. O tribunal também teve que acompanhar o crescimento. Então, o desdobramento é uma necessidade para acompanhar a evolução. Tanto aqui mesmo, era secretário-geral, hoje são 2 diretorias, se não me engano, não é isso? Então, tudo evoluiu e modificou. Não há evolução sem modificação. Preocupação sempre houve. É verdade que nos últimos 20 ou 30 anos é que ficou mais acentuada essa preocupação. Porque até então, processo, era um monte de papel que ia para o arquivo e deixa embolorar. Mas hoje eu sei que o cuidado e a atenção são diferentes, não é verdade? Olha, se eu fosse falar nas dificuldades do passado, acredito que você choraria de pena, tá entendendo?
Por exemplo, quando instalei a comarca de Xaxim, em 1961, não havia local para a sede do cartório. O cartório era a sala de visitas da residência da serventuária. Era lá que era despachado. Algumas dependências da prefeitura para realizar o júri, normalmente a Câmara de Vereadores. Não havia nada. Hoje em dia tem os prédios com conforto, e é necessário o conforto. Disposição do Estado em atender às necessidades do juiz. Até então você era designado, nomeado, e vai fazer pela sua vida. Não tinha... Para ir daqui a Chapecó, você pegava o avião aqui às 7h30 da manhã, chegava em Chapecó às 12h30. 5 horas praticamente de avião que ia. Videira, descansava, pegava um monte de presunto do Perdigão, depois ia a Joaçaba, pegava um monte de coisa do outro frigorífico, ia a Sadia, em Concórdia, pousava em Concórdia para pegar os produtos da Sadia. Depois ia a Erechim, e Erechim é que voltava para Chapecó. Era tudo diferente. Depois a Sadia teve a sua companhia aérea, já modificou tudo. Olha, antigamente, quando digo antigamente, é antigamente mesmo, mais de 40 anos é antigamente já. A magistratura era romântica, enquanto hoje ela é pragmática. O que era melhor, antes ou hoje? Não sei, mas eu optaria por antes. Porque eu era moço, na verdade, tinha esperança. Eu hoje não sou pragmático e só tenho lembranças. Eu sou da parte da datilografia, do manuscrito, eu não era nem nascido, mas em todos os casos tudo bem. Eu pessoalmente, eu gosto do papel, ainda gosto do papel. O papel tem um aspecto sensual, tem cheiro, né? Você pode tocar, não é isso? Enquanto que o virtual é virtual, né? Não sou contra, tá entendendo? Mas também não morro de amores, não é? O processo hoje está virtualizado. Eu, se fosse querer me meter a conhecer isso aí, eu ia levar uns 3, 4 anos até aprender o mínimo, na verdade. Mas vocês, moços, devem estar habituados com isso. É bom lembrar, era tudo manuscrito. Escrevia tudo, preparava o acórdão, os despachos eram manuais e ficavam em manuais mesmo, mas preparava o esboço, era datilografado, subia, a gente conferia, pode imprimir, então ficava pronto. Tenho saudade, honestamente tenho saudade. Anotava tudo, foi para o desembargador fulano, voltou, dia tal, foi para o revisor, né? Estava tudo controlado. Eu entendo que era mais fácil controlar a ficha de cartolina do que o computador, não é verdade? Não era? Mas deixa para lá. Eu senti, à época, que as normas constitucionais judicializaram a sociedade. Porque até então, dificilmente é força de expressão, mas com menos intensidade, as partes postulavam em juízo. Mas depois de 88 houve assim um desdobramento, um crescimento quase que geométrico das ações. Acredito que em função da proclamação dos direitos, na verdade, sem os correspondentes, sem as correspondentes obrigações. Então, você vê, tem muita aventura judiciária hoje em dia, na verdade. Você propõe a ação, se ganhar, ganhou, se não ganhar, é a mesma coisa. Quer dizer, não deve ser por esse vetor que a Constituição assegurou o direito de postular em juízo. Tem por coisa séria, na verdade. E tem muita coisa que nem merecia a contemplação de um juiz. Se ocorreu diferenciação, eu não notei, tá entendendo? Sempre que convivia o dia a dia, tinha que ser uma diferenciação muito grande para que chamasse a minha atenção, tá entendendo? Mas no mais, transcorreu, continuou normalmente, como sempre tinha sido.
o tribunal sempre abrangeu todos os limites do Estado, né? De fronteira a fronteira, o tribunal tinha jurisdição, como tem até hoje. Agora, a criação de novas comarcas foi para justamente poder tentar, veja bem, suprir as necessidades da sociedade. E não se cria uma comarca pelo prazer de ter criado a comarca, só quando ela é necessária. 111 comarcas é um número razoável? É. São 293 municípios, é isso? Quer dizer, praticamente 50%, a cada dois por um. Eu acho que é um bom número. Já tinha se pensado bem anteriormente, uns 30 anos atrás, mais ou menos, de que cada município seria sede de comarca. Mas depois trocou-se ideia e chegou-se à conclusão que não ia existir dinheiro para isso. Isso há 30 anos atrás. Hoje, então, nem pensar, não é verdade? Mas acredito que com 111 comarcas, um corpo de mais de 600 magistrados, se não me engano, deve ser isso, né? Primeiro e segundo grau, é suficiente para o Estado, por enquanto. Por enquanto. Na comarca, o juiz de direito está à disposição dos cidadãos. Chegava, batia a qualquer hora praticamente a porta do fórum e muitas vezes na residência do juiz também. Enquanto que aqui no tribunal era mais restrito, era o advogado que chegava para conversar e trocar ideias sobre o processo. Mas no primeiro grau, o juiz está à disposição da sociedade. No segundo grau, o juiz está um pouquinho além da sociedade. Muito respeitosa, reciprocamente respeitosa, na verdade. Cada um era cada um na sua parte, entende? Ninguém avançava os limites, entre aspas, né? Quer dizer, dentro do fórum, quem mandava era o juiz. Na prefeitura, o prefeito. Na Câmara, o presidente da Câmara. Na igreja, o padre vigário. Em Tubarão, teve o bispo, Dom Anselmo Pietruro, eu me dava muito bem com ele. E houve um banquete lá, solenidade. Ele chegou e eu disse, Excelência Reverendíssima, eu disse, não, Excelência é Vossa Excelência. Eu disse, então tá bom, fica para lá e eu fico para cá. Tá bom. Não, mas foi um período bom. Eu gostei de servir, gostei mesmo. Nós estamos estudando pelo Código de Processo Civil de 1939, assim como estudando pelo Código Civil de 1916 e 17. Então, todas as modificações que vieram posteriormente foram modificações que marcaram a minha geração, tá entendendo? Porque houve uma ruptura total. Um código, de repente, é por simplesmente afastado, diz, olha, isso não vale mais. Até que você se preparasse para aquilo, era difícil. Porque hoje em dia tem facilidade da internet, na verdade, você acessa, mas antigamente não tinha. Antigamente um livro custava um conto de réis, você ganhava 4 por mês. Então você para comprar um livro. Houve uma época de minguar dos salários, está entendendo? Da década de 90 do século passado, com efetividade, na verdade. Quer dizer, em 60 houve uma melhoria, era tão ruim que a melhoria que ocorreu em 60, que foi pequena, já foi considerada boa, está entendendo? E assim foi paulatinamente até a década de 90, quando houve uma melhora razoável. Eu gostaria de enfatizar a necessidade de todos os magistrados estudarem muito, cada vez mais, porque a sociedade está cada vez mais complicada. Não obstante se pensar que é muito mais simples hoje ser juiz hoje, porque tem internet, não é nada disso. Se não houver um embasamento doutrinário para a solução dos problemas judiciários, não será a prática do dia a dia que vai solucionar, porque tem que ter embasamento doutrinário, tem que ter muita dedicação ao trabalho, o juiz tem que ser, antes de tudo, dedicado à sua profissão. Ele tem que viver para a profissão.
e não viver da profissão, se bem que viva da profissão, não é verdade? Não sei se meus colegas vão gostar do que eu disse, mas não tem problema, está dito. A minha mãe, que Deus a tenha, sempre afirmou que eu, desde garoto, dizia que eu quero ser doutor de juiz. Eu falei há pouco. Até hoje eu não sei porquê. É porque eu queria ser doutor de juiz, na verdade, então eu fui ser o doutor de juiz. Na família do senhor, tinha algum magistrado? Não, não tinha, fui primeiro. Fui o primeiro magistrado. Agora, meu trisavô era envolvido na advocacia, o Francisco Tolentino Vieira de Souza. Ele que impetrou o habeas corpus para Ercílio Luz em 1893, que gerou a dissolução do tribunal, que eu contei, né? Era meu trisavô, Francisco Tolentino Vieira de Souza. Depois foi o primeiro presidente do Congresso Representativo, da Assembleia Legislativa. Tem aquele quadro bonito lá, ele está ali, o velho, bonito, arqueado, como neto, como o trineto dele. Igual ao trineto. O trineto puxou o trisavô.